MBR, o maior time de CS da história. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história do time brasileiro de CS 1.6 que marcou uma geração nos anos 2000, o Made in Brazil. O Counter-Strike 1.6 surgiu como um molde de Half-Life e rapidamente conquistou jogadores ao redor do mundo, incluindo no Brasil. Nos anos 2000, o cenário de CS 1.6 brasileiro começou a se formar, com as primeiras equipes competindo em LAN houses e em campeonatos locais. Nomes como MBR, G3X, Fire Gamers, Game Crashers, Nox, Revenge, CNB, Mandic, Teamplay e Kabum dominavam os esportes daquela época e o cenário nacional competitivo. E vale lembrar que a internet ainda não era o que vemos hoje. As lan houses eram muito frequentadas e muita gente não tinha PC, onde a galera se encontrava e fazia novas amizades e formava equipes de diferentes jogos. Era exatamente na lan house, onde a galera conseguia se reunir, usar rede social e na maioria das vezes jogar algum jogo que gostasse, e encontrar aquele próprio nicho somente quando se encontrava na lan house. Para explicar a fundação da MBR, é necessário voltar para 2002. No fim daquele ano, o time de Rafael Prede, chamado Arena, se classificou para a CPL Summer 2003, um dos principais torneios do circuito competitivo da época. Se nos dias de hoje ainda é difícil arrumar patrocínio para jogar fora do país, em 2003 a tarefa era muito mais árdua. Sem condições de viajar, Prede pediu ao pai, o empresário Paulo Veloso, que pagasse a viagem do time inteiro. Paulo disse que faria a vontade do filho, contanto que tirasse boas notas na escola. Elas vieram, e o grupo foi para o campeonato com a seguinte escalação: Eduardo Coraça, Carlos Kiko, Eduardo Eduzin, Prede e o norueguês Jonas BSL. O jogador norueguês adorava passar férias no Brasil, e conheceu o time da MBR jogando em lan house. BSL ajudou os brasileiros com a parte tática e a organização, dois aspectos do jogo com que eles não se preocupavam muito. Apesar do time ter ficado apenas em 12º lugar no torneio, Paulo Veloso ficou fascinado enquanto acompanhava o time jogar e decidiu investir nos esportes, algo que poucas pessoas no Brasil sabiam do que se tratava na época. O time se tornou o melhor time do Brasil e levou o Counter-Strike brasileiro aos olhos do mundo, consolidando o país como uma das potências do esporte eletrônico. O MBR marcou para sempre seu nome na história do Counter-Strike nacional e internacional. É o único time brasileiro e sul-americano campeão da Copa do Mundo de Esportes Eletrônicos, em 2006, a competição considerada a Copa do Mundo de Esportes Eletrônicos. Eduardo Coraça, Carlos Kiko, Eduardo Eduzin, Rafael Prede e o norueguês Jonas BSL. Essa foi a formação que iniciou a trajetória de sucesso do MBR. Tendo passado por várias formações, uma das mais conhecidas e respeitadas é a que ganhou o SWC de 2006, com Kogu, Kiko, Nak, El e FNX. Logo após a saída de Kiko, quem tomou seu lugar foi Beat, formando assim a segunda equipe mais conhecida do MBR. O primeiro campeonato grande que a MBR conquistou foi realizado em solo brasileiro, em 2005. Em maio, a tradicional CPL desembarcava no país, mais precisamente no Rio de Janeiro. O torneio contava com alguns dos principais times do Brasil, como o MBR, G3X e Game Crashers, além de equipes internacionais como SK Game e SSV Lenets. A escalação era formada por Marcos Shed, Rafael Kogu, Kiko, Prede e Eduzin. A equipe ganhou $12 mil pelo título. Porém, Prede resolveu se aposentar após a CPL Rio, e o time conquistaria outro grande troféu ainda em 2005, no mês de outubro. Era a vez da CPL Chile, que novamente contava com MBR e G3X, além do time Team Crat Gamer, do norueguês BSL. A MBR foi novamente campeã invicta, levando $10 mil para casa. Nesse torneio, o time era formado por Wellington Tom, Rafael Pava, Thiago BTT, Kogu e Eduzin. As escalações de título mundial em 2006. Com tantos jogadores talentosos no Brasil, Paulo Veloso decidiu apostar em diversas escalações e 3 se destacavam: MBR-SP, MBR-RJ e MBR.
mas apenas uma teria a honra de representar a tag na SWC 2006, Campeonato Mundial de CS 1.6, em Paris. Paulo Veloso queria que a escolha do representante fosse estritamente meritocrática, então organizou uma seletiva no centro de treinamento da MBR, no Rio de Janeiro. A line-up de São Paulo, formada por Bruno El, Renato Nak, Lincoln Lau FNX, Kogu e Kiko, foi a vencedora e seria o único quinteto a utilizar a tag MBR. Antes de o time viajar para Paris, uma parada na Suécia foi determinante para o ano dos brasileiros. Durante um mês, eles treinaram na Inferno Online, lendária lan house de Estocolmo. O bootcamp rendeu frutos e a MBR viajava para a França com a impressão de que poderia ganhar a competição. A MBR passou por duas fases de grupos, com direito à vitória diante dos poloneses da Pentagram G-Shock, encabeçada por jogadores que estão na ativa até hoje, como Felipe Nel e Victor Tess. Nas quartas de final, os brasileiros não tomaram conhecimento dos espanhóis da X-Tense. A semifinal foi na base do sufoco. A MBR precisou da prorrogação para vencer os alemães da Alternate Attacks. Se a semifinal foi árdua, a grande final foi exatamente o oposto. A MBR enfrentou o time da Fnatic, que tinha uma das maiores lendas do Counter-Strike, o jogador Patrick Forrest. Os brasileiros jogaram com confiança e deram um show no Inferno, mapa favorito da equipe sueca. A partida acabou 16-6 e a MBR ganhava o primeiro título mundial de um time brasileiro de Counter-Strike, além de $52 mil, a segunda maior premiação da história do CS 1.6. A tag MBR, na minha opinião, é a mais lendária de todos os tempos, um ótimo nome para uma equipe brasileira onde a internet era totalmente mato, sem streamings ou exemplos de players profissionais no nosso país, e muito menos uma visibilidade mundial. O CS e esportes em geral eram basicamente uma profissão ou fonte de renda em regiões como Europa e Ásia, onde se tinham também mais acesso a conteúdos e bons players, tornando o jogo mais alto nível. Estados Unidos e Brasil tinham sim algumas equipes boas, mas seria tipo um Tier 2, termo bastante usado nos dias atuais. O MBR teve uma trajetória muito vitoriosa no cenário de CS 1.6, conquistando vários campeonatos nacionais importantes. O time também teve um impacto significativo no cenário internacional de CS 1.6, conquistando vários títulos e obtendo colocações notáveis. Em 2002, 13º colocado, CPL Winter Dallas. Em 2003, 5º colocado, CPL Winter Dallas. 9º colocado na World Cyber Games e 1º colocado na WCG Brasil 2003. Em 2004, 1º lugar, CPL World Tour. 1º lugar, CPL Summer Qualify. 1º lugar na SWC Brasil 2004. 1º lugar na GC Cup New. E ficando em 2º lugar na Latin Cup 2004. Em 2005, 3º lugar na SWC Brasil e 1º na CPL World Tour. Em 2006, 1º lugar na WSVG Invitational Brasil, 1º lugar na CPL World Tour Brasil, 1º lugar na SWC Brasil 2006 e 1º lugar na ESWC Cup 2006. 2007, 1º lugar na Code5 Brasil, 1º lugar na DreamHack Winter, 4º lugar na Intel Extremes Masters 2 e 5º lugar na WCG 2007. 2008, 1º na Brasil Cup, 1º na WCG Brasil, 1º na Game Gun, 1º na SWC e 1º na LC Summer. 2009, 9º na Intel Extremes Masters 4, 1º na Code5 Brasil e 2º na WCG Brasil. 2010, 1º no Quartal Day Cup, 1º no Fire Brasil, 3º no WCG Pan-Americano e 4º no WCG Brasil 2010. Essas conquistas ajudaram a estabelecer o MBR como uma potência mundial no CS 1.6, elevando o nome do Brasil no cenário global de esportes. Jogadores icônicos. Todos os jogadores da história do MBR sempre foram ótimos players, contribuindo muito para o cenário. A história do time contou com grandes nomes do CS nacional. Entre os jogadores que passaram pelo time, destacam-se Lincoln FNX Lau. Entrou para o time do MBR em 2006, quando tinha aproximadamente 16 anos de idade. Ele se destacou como um jogador jovem com grande potencial, contribuindo significativamente para as conquistas da equipe durante seu tempo na MBR. Conhecido por suas habilidades em ser um exímio rifler e ser totalmente frio em clutches e decisões.
Outra lenda é Rafael Kogu Camargo, se não o mais famoso da MBR. Sua carreira começou no CS 1.6 no início dos anos 2000, quando o jogo estava ganhando popularidade global. Rapidamente, ele se destacou como um dos melhores Alpers. Kogu então se juntou ao MBR, uma das equipes mais icônicas do Brasil, onde ele desempenhou um papel crucial em várias vitórias significativas. Um líder nato, guiando a equipe em momentos decisivos. Cada um deles deixou um legado importante. Momentos memoráveis, vitórias marcantes. O MBR é conhecido como pioneiro nas transmissões de mais de 10 mil pessoas, por exemplo, assistindo simultaneamente uma transmissão de jogo online. Eu lembro da galera pegar o IP, que era transmitido via HLTV pelo Counter-Strike 1.6 da Steam, e a galera ficava trocando ideia. Às vezes era por Skype ou por MSN, ou às vezes até assistindo sozinho. E às vezes os caras estavam, sei lá, tipo na Suécia, e era de madrugada o jogo pra gente, e a galera entrava e sempre tinha, sei lá, 6 mil pessoas no link assistindo o pessoal jogar. E então foi um marco bem grande na internet pra galera que começou a acompanhar os primeiros streams, assim, digamos. C'est dur là, les Suédois qui n'ont pas l'air de monter, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont la capacité à remonter les gros écarts contre les Brésiliens. Bruno, la réussite de Bruno. Voilà, le chanteur Chantal Paul qui avait tout le monde à 3 contre 3. Oh là là, Porque o MBR é o maior time de CS da história. No auge do Counter-Strike 1.6, o MBR emergiu como uma força dominante no cenário brasileiro e internacional de esportes. Formado por talentosos jogadores como Rafael Kogu Camargo, o time enfrentou uma série de desafios ao longo de sua jornada que moldaram sua trajetória única. Desde sua formação, o MBR teve que superar obstáculos significativos. Um dos primeiros desafios foi a falta de infraestrutura e apoio financeiro adequado no Brasil para esportes. Com lan houses improvisadas como principais locais de treinamento e competição, o time lutou para garantir recursos suficientes para se manter no competitivo. Não bastasse isso tudo, o acesso à informação era muito escasso em meados dos anos 2000. Não existia praticamente nada sobre como jogar CS profissionalmente na internet. Não existiam tantos coaches, não existiam tutoriais nem nada do tipo. A experiência praticamente não existia, logo que o jogo era novo. A galera aprendia tudo jogando e inovando táticas e gameplay, tudo na raça. A galera se reunia bastante em LAN nessa época, para jogar um mix ou um X-treino, como falavam aqui na minha cidade. Apesar das adversidades, o MBR rapidamente se destacou e conseguiu o tão sonhado patrocínio do pai de Pred, Pedro Veloso. Com o Kogu liderando como um dos melhores Alpers do mundo, o time conquistou múltiplos campeonatos nacionais, consolidando sua posição como líder no Brasil. Vitórias como a do Campeonato Brasileiro de Counter-Strike e a SWC Brasil mostraram sua capacidade de competir em nível internacional. Mas não foram apenas as vitórias que definiram o MBR. O time também teve que enfrentar a constante pressão da competitividade global, competindo contra equipes europeias e americanas, muitas vezes com recursos financeiros e estruturais superiores. O MBR teve que inovar e adaptar suas estratégias para se manter relevante. Um dos momentos mais emblemáticos veio em 2006, quando o MBR conquistou a SWC, derrotando equipes poderosas e colocando o Brasil no mapa mundial do CS 1.6. Esta vitória não só consagrou o Kogu e seus companheiros como heróis para os fãs brasileiros, mas também inspirou uma nova geração de jogadores a entrar nos esportes. Além das glórias nos palcos internacionais, o MBR enfrentou mudanças internas e desafios pessoais, mudanças na formação, conflitos internos e a pressão constante para manter o desempenho de alto nível testaram a resiliência e o espírito de equipe do MBR ao longo dos anos. Podemos considerar a SWC 2006
como o maior título da história da MBR, ganhando da Fnatic na final e parando o mundo do Counter-Strike naquela época, colocando seu nome de vez na história do CS 1.6 e também sendo a primeira equipe brasileira e sul-americana a ser campeã mundial. A MBR anunciou sua despedida do cenário de Counter-Strike 1.6 em 2011. Isso marcou o fim de uma era significativa para a equipe e para o jogo, à medida que os esportes começavam a fazer a transição para o Counter-Strike Global Offensive, que foi lançado em 2012. Gostaríamos de agradecer a toda a comunidade que nos acompanhou ao longo dos anos, que reconheceu a MBR como um time de excelência que significa vitória. Nem sempre isso foi possível, e nossa torcida esteve presente nos piores momentos que passamos, seja criticando ou apoiando. Reconhecemos as críticas como uma demonstração de carinho por aquela que é a maior organização de Counter-Strike que o Brasil já teve. Os elogios serviram para mostrar que estávamos certos e que os trabalhos estavam dando resultados satisfatórios. Quantas noites sem dormir para assistir os jogos da MBR, para ver os brasileiros representando as cores verde e amarela contra os principais times do mundo. O público que criticou, que elogiou, sugeriu, enfim. Torcida de verdade, o nosso agradecimento. Não desista, não fale, você perde. É apenas um fim de um ciclo vitorioso. Mas não pode ser um adeus, mas talvez seja um até logo. Mesmo com o fim da era do CS 1.6 e a transição para o CSGO, o legado do MBR continua vivo. Rafael Kogu e seus companheiros não deixaram de acompanhar o impacto duradouro nos esportes brasileiros, mas também abriram caminho para uma nova era de competitividade e profissionalismo nos esportes. Assim, o MBR do CS 1.6 não é apenas uma equipe de Counter-Strike, mas uma história de perseverança, paixão e superação que continua a inspirar jogadores e fãs ao redor do mundo. O legado desse time vai muito além dos títulos. Eles abriram portas para os novos talentos e ajudaram a consolidar o CS 1.6 no Brasil. Hoje, muitos dos nossos ex-jogadores continuam a contribuir para o cenário, sejam como coaches, streamers, organizadores de eventos. Nos anos 2000, o cenário de esportes estava apenas começando a ganhar forma, com a internet emergindo como uma fonte crucial de informação e conexão para os entusiastas de jogos. Nesse contexto, a Made in Brasil se ergueu não apenas como uma equipe de Counter-Strike 1.6, mas como um verdadeiro ícone de sucesso e inovação. O MBR não simplesmente competiu, eles mudaram o próprio cenário competitivo. Em uma era onde a informação era escassa e a aprendizagem era feita por tentativa e erro, o MBR foi pioneiro. Eles enfrentaram desafios únicos, desde a falta de infraestrutura adequada até a necessidade de criar estratégias inovadoras em um jogo que estava constantemente evoluindo. Ao longo dos anos, o MBR não apenas dominou o cenário nacional, mas também provou seu valor internacionalmente. Vitórias emblemáticas, como a conquista da SWC 2006, demonstraram não apenas habilidade, mas também resiliência e determinação. Em um ambiente onde cada torneio era uma oportunidade de aprendizado e crescimento, o MBR não apenas venceu, mas inspirou. Além das conquistas nas competições, o MBR influenciou uma geração inteira de jogadores e fãs. Eles mostraram ao mundo que o Brasil não era apenas capaz de competir, mas de dominar no cenário global de esportes. Com toda a vitória, eles quebraram barreiras e abriram caminho para um novo padrão de excelência. Com cada vitória, eles quebraram barreiras e abriram caminho para um novo padrão de excelência. O legado do MBR vai além das estatísticas e dos troféus. Eles representaram a perseverança, a paixão e a busca incessante pelo sucesso, em um mundo virtual em constante transformação e engatinhando na época. Em uma época onde tudo era novo e cada passo era uma descoberta. O MBR não apenas encontrou seu lugar na história, mas o ajudou a moldar. Portanto, é justo afirmar que o MBR é o maior time de CS 1.6 da história, não apenas pelos seus feitos, mas pelo impacto duradouro que deixaram no mundo dos esportes. Essa foi a incrível história do time brasileiro de CS 1.6 que fez história entre 2003 e 2011, com nosso eterno MBR. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima. Tira a cara, fechar o metrô. Tá. Eu falo, os dois estavam lá, né, Betinho? Saiu. Janela. Tá aprontando, tá? Tô. Já.
Falei, eu falei.